Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oremos então, Senhor. Querido Deus, estamos mais uma vez na Tua casa. Pedimos, Senhor, a Tua presença para abençoar esse culto, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, com o Teu poder, administrando a Tua palavra também, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, a Tua sabedoria, que venha, Senhor, abençoar os enfermos e a nossa casa, Senhor Jesus. Senhor, venha, Senhor Jesus, nesse momento, abençoar a Tua igreja, Teu povo, Teu ministério, Senhor. Desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Amém. Quero estar cumprimentando também os irmãos que estão em casa e convidar você para, junto conosco, louvar e adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso nessa noite. Mais uma oportunidade que Ele nos concede para nós estarmos aqui, para juntos adorar e exaltar a Ele de todo o nosso coração. Te adoramos, ó Senhor.
Aleluia, na tua presença, Senhor, nós estamos. Para a gente nós te adorar, Jesus querido. Nós te louvamos e te adoramos. Aleluia, Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha, eu estou a ti. Em tua presença,
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode sentar, irmão. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Esta noite está conosco aqui o presbítero Juarez e o diácono Emanuel, que é também o tesoureiro. O diácono Emanuel é tesoureiro da congregação ali de Cerqueira César. O pastor Ismael trabalha à noite e eles estão aqui uma vez por mês, viajam em quase 30 quilômetros para cultuar ao Senhor Jesus conosco nessa noite. É uma satisfação. Aqui é a igreja de vocês, é a casa de vocês. Glória a Deus por isso. E também, irmãos, hoje nós temos mais uma vez o prazer, o privilégio de ter conosco aqui. Os irmãos sabem, tomaram conhecimento que houve o passamento, do pastor João, ali da cidade de Itaporanga, há uns meses atrás, e por obra e graça do Espírito Santo de Deus, o Senhor preparou, o presbítero Emerson e a irmã Jaqueline e o Hugo, essa família aqui, o filho do casal, essa família abençoada, que são os novos pastores ali da cidade de Itaporanga. Viajaram 100 quilômetros para estarem conosco aqui, cultuando ao Senhor Jesus nessa noite. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus, é uma alegria tê-los conosco aqui para juntos cultuarmos ao nome do Senhor. Os irmãos devem ter visto algumas fotos aí no grupo da igreja, na internet. Os irmãos estão fazendo um trabalho abençoado ali, tanto com a igreja como com o templo, estão cuidando da obra do Senhor. Graças a Deus por isso, um novo tempo, passou o tempo do pastor João, da família, e o Senhor agora preparou esta família, tudo abençoado, tudo no querer de Deus. Então eu quero dar oportunidade para o jovem Hugo. Jovem Hugo, você vai vir aqui, Hugo, se você quiser cantar um hino, quiser dar uma palavra, tá bom? Uma primeira oportunidade, e depois a irmã Jaqueline, e depois o nosso irmão Emerson, tá bom? O presbítero Emerson vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Pode vir então. Seu pai falou que você canta, prega, então nós vamos, irmão? Deus abençoe. Pai do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Essa igreja é muito importante para nós. Saudades da igreja, da pastora Merlene, pastor Joel, que sempre tem nos acolhido com muito carinho. E glória a Deus por isso. Eu queria louvar um hino da harpa. Hino 577. Os irmãos. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas sim podes fluir, porque estás a pedir, quando tudo deixares cantar.
Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por essa família maravilhosa que o Senhor me deu, que o Senhor preparou para mim. Aleluia, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Essa semana passada eu vi no Facebook que faz 1 ano que estivemos aqui pela última vez, né? Louvado seja Deus. E glorifico o Senhor pela vida de cada irmão, pela vida do nosso pastor Joel, pastora Marlene, né? Glorifico a Deus por essa igreja. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 30, versículo 21, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 30, só o versículo 21. Amém? A palavra do Senhor que diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem pela direita, nem para a esquerda. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvo, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Por isso, Senhor amados, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra nossa mente, Deus, para o entendimento. Fala conosco, Pai, porque a sua voz é necessária, que a sua voz venha sussurrar em nosso ouvido e a tua palavra, Pai, venha entrar no nosso coração, venha cravar no nosso coração, porque somos sedentos da tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, pedimos a tua misericórdia, a tua graça, esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos, para que possamos nos encher de ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu gosto particularmente da ideia que esse versículo nos traz, da ideia não, da certeza que ele nos traz quando o Senhor fala: e ouvirão a palavra que está por trás de vós, que vem por trás de vós. Então isso nos remete ao pensamento de que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor se preocupa com os nossos caminhos, que Ele guia os nossos passos, que Ele não quer que nós nos desviemos, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Tem outra tradução que fala assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda. Então o profeta Isaías, ele se dirige ao povo de Judá nesse momento, em um tempo de apostasia religiosa, né? Um afastamento da igreja de Deus, um afastamento do povo, porque nessa época estava mais fácil pecar, estava mais fácil murmurar, estava mais fácil ir para o caminho errado. Mas o Senhor, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupava com aquele povo. Era um tempo de turbulência política, era um tempo que nós vivemos hoje em dia, um tempo de muita turbulência, um tempo onde, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado com quem a gente ouve, com o que a gente ouve, com quem a gente anda, nós acabamos nos desviando do caminho que o Senhor tem preparado para nós, né? Então, nessa tradução que fala: quando vocês se desviarem, ele não diz se vocês se desviarem, ele fala quando, né? O desvio não é uma possibilidade, é uma realidade. É uma realidade daquele povo que não mantém o seu coração agarrado no Senhor, não mantém o seu coração preso à palavra do Senhor, a palavra que nos encaminha, a palavra que nos direciona, né? Então, nós vemos que aquele povo estava propenso à corrupção, assim como hoje em dia, irmãos. Então, por isso que nós temos que vigiar, nós temos que tomar conta do nosso coração, porque a corrupção do mundo, o nosso coração, ele é propenso a se afastar de Deus, a se afastar do Senhor, a se afastar do caminho que Ele traçou para a gente. Isso o pecado tem feito com as nossas famílias, o pecado tem feito com o nosso povo. O povo tem se afastado cada vez
mais da palavra do Senhor, tem se afastado cada vez mais dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, Ele fala: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de você uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Deus conhece as nossas fraquezas, as intenções dos nossos corações. Ele conhece as necessidades que nós temos diária, e Ele cuida de nós. Ele fala conosco. A palavra do Senhor, a voz do Senhor sussurrando ao nosso ouvido, ela é maravilhosa. E se nós dermos ouvido à palavra de Deus, se nós dermos ouvido à voz do Senhor, nós nunca vamos nos desviar desse caminho, porque o caminho do Senhor é perfeito. O caminho de Deus é perfeito para a nossa vida, é perfeito não para o nosso entendimento, mas para a direção que o Senhor tem tomado para a nossa vida, o propósito que o Senhor tomou para as nossas vidas. Se as nossas vidas estivessem entregues às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, nenhum de nós, irmãos, caminharia em direção à salvação, nenhum de nós caminharia em direção à cruz de Cristo. Nós, se dessemos ouvidos ao nosso coração, nós estaríamos perdidos, irmãos. Nós estaríamos perdidos. Então, por nossos méritos, nós jamais saberíamos o caminho de amor que Deus tem traçado para nós. O caminho de amor que começou lá no Éden, quando a humanidade caiu. O Senhor traçou um plano de redenção, e esse plano chega até Jesus Cristo, e esse plano nos alcançou. Eu falei outro dia na nossa igreja: não importa o momento que aquele jovem nazareno chegou na tua vida, não importa o momento que o jovem nazareno tocou na tua vida, o importante é que você sentiu o toque, e você foi tocado por ele, e você aceitou esse toque, e você entregou a tua vida a Jesus Cristo. Então o seu comprometimento não é mais com a igreja, não é mais com o ser humano, o teu comprometimento é com Cristo, é com os planos traçados por Jesus Cristo, porque mesmo sabendo da maldade do nosso coração, dos nossos desvios, o nosso Deus fala ao nosso ouvido: siga esse caminho, siga esse caminho, e ouvirá a palavra que vem de trás de ti. Desviar significa dar as costas para Deus, irmãos. Dar ouvido para aquilo que ofende a santidade do Senhor. Quando nós damos as costas para Deus, quando nós damos ouvido àquilo que ofende a santidade de Deus, nós estamos mais perto do mundo e mais longe do nosso Senhor, mais longe do nosso Senhor Jesus Cristo, mais longe do propósito de salvação que o Senhor traçou para nós. O mundo, irmãos, vai fazer convite a nós a todo tempo. Convites que aos nossos olhos carnais são realmente maravilhosos, são realmente bons para o nosso dia a dia. Mas o caminho é duro. O caminho vai te levar ao deserto. E no deserto, se você não aprender, no deserto, se você não abrir o seu coração, você vai estar sozinho, porque você se desviou daquele caminho. O caminho traçado por Deus. Mas Deus te chama nessa noite por uma atitude de restauração, uma atitude de reconciliação com Cristo. Porque não importa o mais longe que você tenha ido, não importa o tanto que você caminhou para fora desse caminho, Ele te dá a oportunidade diária de voltar para Ele, de voltar para o caminho de Jesus Cristo, para escutar a voz que fala por trás de ti, a voz que sussurra aos nossos ouvidos. Por mais que nós, às vezes, sentimos que a voz do Senhor é pesada, que a palavra de Deus é pesada, é ela que nos dá força diária, é ela que nos reanima, a voz do Senhor que nos encaminha para uma vida segura. Quando nós damos ouvido para as coisas do mundo, para as pessoas do mundo, certamente nós vamos tropeçar, certamente nós vamos nos machucar, certamente nós vamos cair. Mas quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, quando nós abrimos os nossos ouvidos para a voz de Deus, para a voz do Espírito Santo que fala dentro de nós, nós seguimos por um caminho reto, seguro, suave. Porque
porque a voz de Deus é suave. Ele, por mais que nós achamos que o caminho com Cristo é duro, é difícil, nós temos que aprender. É porque é nesse caminho que nós vamos aprender, é nesse caminho que nós vamos colher coisas. Eu lembro de uma história que eu escutei que falava de 2 rapazes que começaram a cavar o chão e falaram que iam chegar até o Japão. Quando a gente é criança, a gente tem dessas coisas. E começou a cavar o chão e encontrou uma pedra preciosa, e cavou mais um pouquinho e encontrou uma moeda, cavou mais um pouquinho, encontrou um objeto valioso, e os amigos deles chegaram perto deles, começaram a zombar dele, começaram a discutir com ele, falando que ele jamais chegaria ao Japão, né, como eles disseram. E ele disse: não importa onde a gente chegue, mas no caminho há pedras preciosas que nós podemos colher para a nossa vida. Então é no caminho que nós temos que colher os frutos que nós temos plantado lá atrás. Nós temos que armazenar conosco todo o aprendizado que a vida tem nos dado. E nós temos que nunca esquecer que a voz do Senhor fala ao nosso coração, que a voz do Senhor fala por trás de nós. Hoje em dia, irmãos, é muito, muito, muito difícil que alguém peque sem conhecimento, que alguém peque inocentemente. Porque nós temos a palavra do Senhor sendo apregoada a cada instante e a cada lugar. Basta que nós demos ouvido à santa e gloriosa palavra de Deus, a voz que fala atrás de nós. A restauração só vem através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos salva, nos liberta, nos restaura. Não precisamos, irmãos, de mágica, não precisamos de coisas extraordinárias acontecendo no nosso dia a dia. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. A igreja que vive o real avivamento é aquela que tem a palavra de Deus sendo pregada. E glória a Deus, porque nós temos essa palavra, nós temos essa igreja que prega a palavra do Senhor, que valoriza a palavra do Senhor. Um pastor, quando ele ganha almas com a palavra de Deus, ele está tranquilo, porque a palavra de Deus, ela entra, ela faz raiz no nosso coração, e ela não deixa a gente se desviar do nosso caminho. Ele pode ficar sossegado, porque a palavra entra, chega e transforma completamente as pessoas. Eu glorifico a Deus porque um dia eu ouvi a palavra do Senhor e eu dei ouvido, dei atenção a essa palavra que foi apregoada no meu coração, porque só Deus me imaginava aqui nesse púlpito hoje. Só Deus me via aqui nesse púlpito hoje falando do amor do Senhor para com as suas vidas. Mas ninguém, eu creio que nenhum dos meus amigos de infância imaginava que um dia eu seria sequer crente, quanto mais um pregador do Evangelho, quanto mais um anunciador das boas novas. Irmãos, para Deus mais vale uma igreja com 20, 30 homens e mulheres que adoram a sua palavra, do que uma multidão que estão com o coração propensos a ir para o inferno, que estão negando a Jesus Cristo, que estão fazendo o oba-oba do dia a dia. O Evangelho tem que nos confrontar. Outro dia eu escutei o pastor Daniel, o irmão Daniel falando isso aqui. O Evangelho tem que nos confrontar. Ele tem que nos confrontar. De maneira nenhuma nós conseguimos conciliar a nossa vida mundana com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Somente quando nós damos ouvido à voz de Deus, que nós conseguimos direcionar os nossos passos, que nós conseguimos caminhar em direção a Cristo, que nós conseguimos dar valor ao sacrifício que aquele jovem nazareno fez por nós. Quando Jesus Cristo tocou na minha vida, tudo mudou. Quando Jesus Cristo tocou na vida de cada um de nós, eu creio que vocês lembram um dia, eu creio que vocês lembram como vocês eram antes desse toque, e o que vocês se tornaram a partir do toque de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo toca a nossa vida, tudo muda, nós passamos a ser diferentes, a olhar diferentes, a amar diferentemente.
O nosso coração, ele resplandece, ele tem que resplandecer a luz que tem em Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Hoje em dia é muito, muito, muito difícil você andar com um sorriso estampado no rosto, porque o mundo só nos traz problemas, a gente só consegue enxergar lá fora as dificuldades. Quando nós cristãos temos que olhar para essas coisas e nos alegrar, glorificar o Senhor, porque tudo tem acontecido de mal nesse mundo, mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem guardado o nosso coração, a maldade não tem entrado em nosso coração, nós não temos desejado mal a ninguém, ao contrário, nós temos orado por todo o povo, por todo o mundo, independente da sua crença ou religião. Porque nós temos ouvido a voz do Senhor, nós temos escutado essa voz que vem atrás de nós e sussurra. A voz de Deus é suave, que ela possa penetrar no nosso coração diariamente, que ela possa nos orientar, irmãos. O pastor está aqui para orientar cada um de nós, mas através da voz do pastor nós temos que escutar a voz de Deus falando em nosso coração, porque Ele tem trazido a palavra do Senhor, Ele tem trazido a mensagem que vem do céu para os nossos corações, e mais do que isso, Ele tem nos orientado e nos mostrado o caminho que nós temos que seguir. Porque a palavra de Deus, como eu disse aqui nesta igreja uma vez, a palavra de Deus não machuca, a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela salva. Aonde tem a palavra de Deus tem salvação de almas. A gente precisa entender que se a palavra não entrar na nossa vida, a nossa vida não será restaurada. Nós nunca amaremos a Deus de verdade, nós nunca amaremos ao Senhor como Ele nos ama. A voz do Senhor, quando fala ao nosso coração, para que a gente não desvie o caminho, nós temos que escutar, nós temos que louvar a Deus e agradecer a Deus a todo tempo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa que tem que ser o nosso sustento, é essa que tem que ser a nossa alegria. Nós temos que amar a palavra do Senhor, porque o Senhor nos ama e Ele deixou essa palavra para nos guiar, para que nós não desviemos o nosso caminho nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos o alvo que é Cristo Jesus. Porque nesses tempos, irmãos, nos tempos de hoje, se nós não nos agarrarmos ao nosso Senhor Jesus, ao nosso cristianismo, ao amor que nos alcançou, à misericórdia e à graça que nos alcançou, nós vamos ficar perdidos nesse mundo, nós vamos perder o caminho, nós vamos tropeçar nos nossos próprios passos. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de fé e prática. Ontem eu falava na nossa igreja sobre isso, sobre os exemplos que a Bíblia tem. De capa a capa ela dá exemplo para a gente. Basta que nós demos atenção à palavra do Senhor, que nós abraçamos a palavra do Senhor, que nós conheçamos a palavra do Senhor e acima de tudo pratiquemos a palavra do Senhor. Eu falava ontem de Boaz, porque quando a gente vai fazer uma ministração, a gente procura achar governadores, a gente acha soldados, a gente acha na Bíblia profetas, e a gente acha pessoas grandiosas. E Boaz era um fazendeiro simples, um simples fazendeiro, porém rico, mas de um coração extremamente bom, de um coração que agradava a Deus, de um coração que buscava fazer o bem, buscava não se aproveitar das pessoas. É um exemplo a ser seguido, é um exemplo a ser seguido. Ele não era rei, ele não era profeta, ele não era mágico, ele era um fazendeiro que deu seu coração a uma mulher viúva, cuidou dela, cuidou da sua sogra, não se aproveitou dela, e como herança ele teve o privilégio de fazer parte da árvore genealógica de Jesus Cristo.
Então, esse tipo de privilégio, irmãos, só tem aquele que obedece à voz de Deus, que obedece à voz do Senhor, que pratica a sua palavra, que ama a sua palavra, que tem temor a Deus, tem temor a ofender a santidade do nosso Senhor, que vive na prática o cristianismo, que vive a santidade de Deus. É fácil? Não é, irmãos, não é. Mas se nós demos ouvidos à palavra de Deus, por isso que eu gosto muito da ideia que esse versículo nos traz. Aquele povo que estava propenso a viver longe de Deus, a viver numa vida tumultuada, numa vida de pecado, e o profeta Isaías foi chamado a falar a esse povo. Imagina só a dificuldade do profeta Isaías. Mas hoje a gente tem, pela glória de Deus, pela graça de Deus, a oportunidade de falar para as pessoas do amor de Cristo, para falar para as pessoas que a palavra do Senhor, ela nos leva à salvação, ela nos indica o caminho de salvação, que é só através do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoas de bem. Nós temos orado tanto, eu e a minha esposa, a gente conversa sobre isso, a gente ora tanto para que o Senhor nos mande famílias e famílias para aquela igreja, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa juntos adorar o Senhor. E o Senhor tem nos mandado bênçãos e mais bênçãos, mas o que tem chegado nós temos cuidado, do jeito que eles têm chegado. Nós temos cuidado para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor nos conserve assim. Que o Senhor nos conserve amantes da palavra de Deus, amantes do seu Evangelho, amantes do Evangelho de Cristo, e gratos pelo sacrifício do nosso Senhor. Porque se estamos aqui nesta noite, irmãos, reunidos para juntos louvar ao nosso Deus, foi pela graça do nosso Senhor. Nós somos privilegiados. Nós somos mais que privilegiados. Nós somos amados do nosso Deus. Nós somos amados de Jesus Cristo. E Ele tem cuidado de nós, irmãos. Jesus tocou em mim. Jesus tocou em você. Jesus tocou em cada um de nós. E esse toque não pode ser desprezado. Esse toque não pode ser desprezado por luxo nosso, por prazeres mundanos que vão durar uma noite, um dia, uma semana no máximo. O prazer que o Senhor tem para nos dar é eterno. E nós vamos, para a honra e glória do Senhor, viver essa eternidade de amor com o nosso Cristo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu não vou passar do que o Senhor tenha colocado em meu coração. Glória a Deus. Quando nós chegamos, as irmãs estavam cantando um louvor que eu vim no meu coração cantando, de lá de Itaporanga aqui cantando, e eu falei no final, eu quero louvar essa canção, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. E eu cheguei, as irmãs estavam cantando. Eu posso repetir, pastor? Posso? Glória a Deus. As irmãs podem me ajudar. Os irmãos cantem comigo em nome de Jesus. O irmão Isaías, que é conhecido por acompanhar a todos, né? Glória a Deus. Agora eu quero ver. Louvado seja Deus. Os irmãos ajudam, porque tudo que nós devemos é adoração ao nosso Deus, é adoração ao Senhor. Nós devemos atenção ao nosso Deus, e que nós possamos a partir de hoje dar atenção à voz de Deus, que tem sussurrado em nosso ouvido, que tem cuidado de nós, que tem nos direcionado para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que nós permanecemos firmes no propósito de Deus, firmes no caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Amém, irmãos? Louve comigo em nome de Jesus. Digno de glória e louvores, elevemos nossas mãos, te adoramos, nosso Senhor. Digno de glória e louvores, elevemos nossas mãos.
Glória a Deus. Louvamos a Deus, né? Seu amor, sua bondade, a simplicidade do trabalho, mas a obra de Deus vai caminhando, né? Pode sentar mais um minutinho, por favor. Os irmãos, a igreja deve estar acompanhando, né, irmãos, o que está acontecendo lá na Espanha. Lá tem uma ilha que está com um vulcão ativo, né? E eu gostaria, irmãos, de ter vocabulário para dizer, gostaria de ter cultura, ter experiência, vocabulário para dizer o quanto aquilo é pequeno, né? O quanto aquele fogo, o quanto aquele rio de rochas derretidas, né? Arrastando lá rochas que não derreteram, talvez o tamanho desse templo aqui, né? Imagina o que é derreter uma pedra, imagina o que é aquela temperatura, e aquele rio vermelho, laranja, né? Descendo assim, e eu fico, né, imaginando o quanto aquilo é pequeno diante da grandeza do Deus que criou aquilo. A Bíblia diz isso daí, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, irmão, se a Terra é um nada diante do universo, né? O que é dentro do nada que é a Terra, imagina o tamanho daqui, e olha o que ele está fazendo. Então imagina o que será um dia se deparar com o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Imagina bem. E a gente brinca, né? Mas tá lá, irmãos, sai aquela lava assim, né? Aquela rocha derretida, arrastando tudo. Irmãos, muito mais do que isso, apesar de tudo, apesar de todos, é esse trabalho, uma amostra um pouquinho mais do trabalho que foi realizado aqui nessa noite. Se aquela lava vai arrastando, a igreja do Senhor, irmãos, ela está enchendo a terra. Aleluia. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é de um jeito, é de outro, mas a obra do Senhor está caminhando. E nós nos sentimos felizes, irmãos, por fazer parte dessa igreja, porque ela chegou a nós, né? O Emerson, lá de jovem, né, tendo a vida que ele tinha, nós também tendo a nossa história, e hoje redimidos, transformados, servindo ao Senhor. E é isso que vai acontecendo nas nossas vidas, né, irmãos? Então, graças a Deus por isso. Deus abençoe ricamente, em nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Domingo, irmãos, a obra de Deus continua. Temos a nossa escola dominical, 8h30 da manhã. Tem sido uma bênção, né? Essa semana aqui também foi bem produtiva. Terça-feira estivemos ali no Jatobá 1, na casa do irmão Tiago, da irmã Ercília. Fizemos ali um trabalho evangelístico. Ontem tivemos também um trabalho bom ali no presidencial e nas demais congregações. Hoje estamos aqui e o trabalho continua. Então domingo, se Deus quiser, a escola dominical, e depois às 18h30 estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor Jesus. Eu não sei se tem algum aniversariante, irmãos. Me parece que essa semana não teve ninguém, né? Tem algum aniversariante essa semana aqui? Os irmãos me ajudem, né? Então nós vamos continuar orando pela irmã Alice, pela irmã Lázara, orando pela irmã Dircinha, pela irmã Terezinha, orando pela nossa irmã Dilma, pelo irmão Orlando, pela irmã Francisca. São todas pessoas que estão doentes, né, que estão carentes, e que nós estamos ajudando em oração. Então eu quero convidar o diácono Emanuel para vir até aqui. Pode vir até aqui, diácono, por favor. Quero ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. E depois desta oração, nós vamos louvar mais um louvor para nós contribuirmos e encerrarmos o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega o paninho com álcool ali, por favor. Então Deus abençoe. Espreme aí um pouquinho. Deus abençoe, né, nosso irmão Emanuel, o presbítero Juarez. Saudações lá ao pastor Ismael, toda a igreja. Saudações à igreja lá, né? Se Deus quiser, em breve nós vamos chegar lá com um carro, 2, uma van, um ônibus, eu não sei. Nós vamos encher aquele salão lá, tá bom? Vamos encher lá, logo, querendo Deus, nós vamos marcar um dia para nós estarmos juntos lá adorando o Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por
por isso. Então Deus abençoe vocês, tenham um retorno abençoados. Muito importante esse momento de nós estarmos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar então com o nosso irmão abençoado ali de Cerqueira César, tá bom? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Também traga a saudação do meu pastor Ismael, de toda a igreja de Cerqueira César. Amém, irmão? Vamos orar. Senhor Jesus e meu Pai, neste momento, Senhor, graça eu te dou, Senhor. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todas essas vidas que o pastor mencionou. Eu não conheço elas, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Você conhece o nome de cada um. Você conhece o coração, Senhor. Derrame do teu poder, derrame da tua unção sobre essas vidas, Senhor. Tira toda enfermidade, tira todo o mal, e que essas vidas sejam restauradas pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra, Senhor Jesus e teu Pai. Apresento nas tuas mãos, Senhor, todas aquelas pessoas que estão desenganadas dos médicos, todas aquelas pessoas que estão no vício da droga, do álcool, Senhor. Vai de encontro a cada uma delas, vai libertando, vai livrando, vai dando vida, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, irmãozinho. Aleluia, Jesus. Nós possamos guardar a paz, Senhor, no nosso coração, como foi falado nesta noite. Guarda
esta igreja maravilhosa que veio fazer a obra de Deus aqui nesta noite, viu? Em nome do Senhor, abençoe os irmãos que estão nos seus lares acompanhando, irmãos que acompanharão futuramente, os irmãos que não puderam vir, os irmãos que estão debilitados, está tudo na mão do Senhor nosso Deus, né? Estenda sua mão para cá, irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas.